Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, né? Porque o Vasco, quer dizer, vamos nem de Vasco, galera. A realidade é, vamos de curiosidade. Vamos de curiosidade porque vamos fazer aí um vídeo mais leve, né? Para poder sair dessa atmosfera vascaína aí. Desse empate aí desastroso que o Vasco teve aí no final de semana aí, né? No domingão, onde o Vasco permitiu o empate, né? Contra o Ceará. Aos 90 minutos, o Ceará com 1 a menos conseguiu empatar o jogo. Isso é muito frustrante. Então, para sair dessa frustração, desses problemas que o Vasco da Gama nos traz, vamos falar aqui sobre umas curiosidades que eu andei tendo, né, a respeito do futebol brasileiro. E aí eu queria saber aí qual era o time mais odiado, né, no Brasil. E aí me saiu as 10 listas dos times mais odiados no Brasil. E pasme, galera. Nós vascaínos estamos no meio. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, como sempre, né, Flamengo, por ter a maior torcida, né, pelas últimas conquistas de títulos e também por ser ajudado também pela mídia, né? Todo mundo sabe que a Globo, ela é flamenguista, né? O dono da Globo, Roberto Marinho, ele é sócio proprietário do Flamengo. E aí os filhos, né, herdaram esse título e todo mundo sabe aí que ele sempre fez questão, né, de dizer que é flamenguista e sempre fez questão de passar sempre os jogos do Flamengo na Globo, e a narração não poderia exaltar nenhum outro clube a não ser o Flamengo. Então isso traz aí um pouco de revolta, um pouco de... como eu posso dizer, cara, um pouco de sentimento ruim, né, por parte da rivalidade aí em cima do Flamengo. Então, os times rivais se acham prejudicados por isso também, né? E aí, né, o Flamengo, ele tem tanto admiração quanto, né, um forte sentimento de rivalidade aí por alguns torcedores rivais, né, principalmente os vascaínos, que é rival aí do Flamengo. Mas o segundo também, que não tem uma torcida pequena, é o Corinthians, por ter uma grande torcida e conquistado títulos importantes como o Mundial de Clubes, né? Fez com que torcedores rivais começassem a enxergar o Corinthians como um rival chato, e aí isso faz com que a torcida fique um pouco também torcendo o nariz por conta disso, né? E pasme, galera, o terceiro é o Vasco da Gama, por conta da rivalidade com o Flamengo e Fluminense, cria uma enorme antipatia de torcedores de outros times. Não sei porquê, mas estão falando isso aí, de outros times. Apesar que o Vasco tem aí alguns torcedores que os ajudam muito, como, né, é aliado ao Palmeiras, é aliado ao Atlético Mineiro, e fora outros clubes também, de outros estados também, que o Vasco também, né, a torcida tem uma aliança. O Vasco é o único clube aí, cara, que tem várias alianças aí com vários clubes, entendeu? Mas vamos lá, tá elencado aí como, né, Flamengo é o primeiro, o Corinthians é o segundo e o Vasco é o terceiro. Outra coisa, outro ponto muito positivo que eu queria colocar aqui é a respeito dessa situação. Toda pesquisa que é feita, né, de times brasileiros, de torcida, de tudo, o Vasco sempre está configurando como terceiro. Se for botar aqui o time que mais vendeu camisa, que mais vende camisa, aí vem Flamengo, Corinthians e Vasco. Ah, céu, não sei o que. Flamengo, Corinthians e Vasco. E aí, quando falam os times que tem maior torcida, aí botam Palmeiras como terceiro. É engraçado, cara, isso. Eu queria entender da onde essas pesquisas tiram que o Vasco é quinto lugar, perde pro Palmeiras e pro São Paulo. Aí na hora de venda de camisa, Vasco é o terceiro. Na hora de falar que o Vasco é mais odiado, Vasco é o terceiro. Porra, não dá pra entender, cara. Aí tu entra na internet, Vasco é terceiro e um monte de pesquisa. E aí na hora de pesquisa de maior torcida, Vasco é o quinto. Eu já falei, cara, Vasco não é quinto nem aqui, nem em lugar nenhum de torcida. O Vasco, pra mim, é a terceira maior torcida e chegando próximo do Corinthians.
Até porque, cara, São Paulo e Palmeiras, eles são regionais. O Vasco é nacional, filho, é em todo o Brasil. Onde você for, tem vascaíno. E aí, né, eles fazem essas pesquisas mandrake, mas fazer o quê, né? Muitas das vezes essas pesquisas vêm da onde? Da Mamãe Globo, né, filho? Toda vez tenta botar lá o Vasco como quinto. A Mamãe Globo não é mole. E a quarta, galera, é o São Paulo, por conta de sua história de conquistas grandiosas como mundiais de clubes e sua rivalidade com o Corinthians e o Palmeiras ajudam a ser o quarto mais odiado no Brasil. Quinto, Botafogo, por conta da sua rivalidade com o Flamengo e Fluminense, está em confrontos decisivos, né, nos dias de hoje. O Glorioso é o quinto mais odiado. E me deixou também assim, muito perplexo também, o Botafogo está figurando em quinto, hein, gente? Mas sexto, Internacional, é o mais odiado por conta da sua rivalidade com o Grêmio, que o torna o clássico um dos mais acirrados do país. Sétimo, Cruzeiro, devido à sua grande trajetória como um dos maiores campeão do país e sua rivalidade com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro ganhou muito título, parceiro, vou te falar. O Cruzeiro era chato, hein? Oitavo, Palmeiras, devido à sua rivalidade com São Paulo e Corinthians e suas conquistas nos últimos tempos. É aí, cara, que pega, né? O Palmeiras está figurando entre os maiores clubes com mais títulos. O Palmeiras tem como rival o São Paulo e o Corinthians, que são duas equipes que têm bastante torcedores. Ou seja, o São Paulo, na mídia, né, nas pesquisas sociais, quando a gente pergunta lá quais são os times que têm maiores torcidas, aí figura lá São Paulo e Corinthians à frente do Vasco da Gama. Ou seja, o Corinthians é o segundo, São Paulo é o quarto, né? Eles botam o Palmeiras como terceiro. E aí agora na pesquisa eles falam que o Flamengo e o Fluminense, né? O Vasco está em terceiro lugar por conta da rivalidade com o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense não chega nem perto de ter a torcida que o São Paulo tem. Então você vê que é um contraditório aí, né? Então o Palmeiras hoje figura em oitavo devido à sua rivalidade aí com o São Paulo e o Corinthians e suas conquistas nos últimos tempos. Em nono temos aí o Grêmio, por sua rivalidade com o Internacional, é odiado pela torcida do sul do país, pela torcida do sul do país. Aí tá mais claro nessa situação. Em décimo temos aí o Goiás. E do Goiás eles não falaram nada, eles simplesmente botaram que é o Goiás. O Fluminense aparece lá embaixo lá, mas não vou falar de todo mundo, né? Porque são 20 e poderia até trazer aqui, cara, os 20 aqui, mas vou dar uma palhinha aí. Aguarda aí, calma aí, vou dar uma palhinha. Aí, galera, então voltando aqui, né, para poder esclarecer, ficamos aí com o décimo, né, o Goiás, e eles não falaram nada a respeito. Aí, o Goiás é um dos times mais odiados do Brasil, especialmente devido à sua rivalidade com o Atlético Goianiense, um dos maiores clássicos do futebol goiano. Além da rivalidade local, a pesquisa do Atlas mostrou que 18% dos entrevistados consideram o Goiás odiado, refletindo a antipatia de torcedores dos outros clubes do país. Tá aí, né? O Goiás, eu nem lembrava do Goiás, filho, essa é a realidade. Então, 12º, galera, é o Coritiba. Então, vamos lá. O Coritiba é um dos times mais odiados do Brasil, especialmente por sua forte rivalidade com o Atlético Paranaense. Vamos agora ao... Quer dizer, é o 11º, né? Coritiba é o 11º. 12º, gente, errei ali, né? Era o 11º. 12º é o Santos. Santos vindo como 12º colocado. Santos é um dos times mais odiados do Brasil devido à sua história vitoriosa, especialmente pela geração de Pelé, que colocou o clube no topo do futebol mundial. 12º. 13º, Bahia. É um dos times mais odiados do Brasil, em grande parte por ser um dos maiores times do norte, do Nordeste e por ter uma torcida apaixonada e muito expressiva, a maior da região. Bahia é o 13º e o 14º é o... 14º é o Atlético Mineiro, galera. O Atlético Mineiro é o 14º por ter uma rivalidade com o Cruzeiro, um dos maiores clássicos do país nos últimos anos. O Galo tem se mantido sempre na briga por títulos, o que aumenta ainda mais a animosidade com torcedores rivais, especialmente os de Minas Gerais e de outras partes do Brasil. Então, Atlético Mineiro aí é o 14º. 15º,
Red Bull Bragantino, galera. Por ser um clube com forte investimento e por muitas vezes ser visto como o novo rico do futebol brasileiro, o Red Bull Bragantino gera uma certa antipatia, especialmente dos rivais tradicionais. Olha lá, essas pesquisas tá meio esquisita também, né, cara? Essa pesquisa aqui é do Bola VIP, hein, galera? Pesquisa feita em 2025 do Bola VIP. Então não tô inventando nada não. Pode ir lá, bota lá, ó, times mais odiados do Brasil. Aí vai aparecer lá o Bola VIP. Vocês podem ver aí que eu não tô inventando nada. 16º Cuiabá é um dos times mais odiados do Brasil, principalmente por sua crescente visibilidade e ascensão no cenário nacional. 17º, galera, Fluminense. Apareceu aí o Fluminense. Embora tenha uma imagem positiva para a parte da torcida, do Fluminense é odiado por muitos, especialmente pelo histórico de rivalidade com Flamengo e Vasco, sendo uma conquista, né, constante fonte de conflito no futebol carioca. 18º, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um dos times mais odiados do Brasil, especialmente por sua crescente visibilidade e sucesso nas últimas temporadas. 19º, galera, América Mineira, um dos times mais odiados do Brasil devido à sua história, rivalidade com Atlético e Cruzeiro. Apesar da torcida menor em comparação aos gigantes do estado, o time está sempre dando trabalho para as equipes. Filho, Atlético Mineiro. 20º, galera, chegou Fortaleza. Fortaleza tá aí, ó, em 20º. Fortaleza é um dos times mais odiados do Brasil devido ao seu crescimento e protagonismo no futebol nacional e sul-americano nos últimos anos. Com um dos clubes mais tradicionais do Nordeste, suas recentes conquistas e participações constantes em grandes competições incomodam torcedores rivais, especialmente os de região, aumentando a rejeição local. Então tá aí, galera, acabei de falar para vocês os 20 clubes mais odiados do Brasil. E o Vasco é o terceiro, Flamengo primeiro, Corinthians o segundo. Para vocês verem, né? Quando eu falo que o Vasco é o terceiro, ninguém acredita. Eu tô falando, o Vasco é o terceiro time com mais torcedores no Brasil, galera. E por ser um dos times com mais torcedores no Brasil, principalmente o terceiro, eu deixo bem claro aqui, galera. Curte, compartilha para que eu possa chegar aí a 1 milhão de inscritos no meu canal, porque aqui é Vasco da Gama, galera. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!